Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã chamada Eu Nunca. E a gente aprende desde cedo que a gente não deve dizer nunca. Nunca, diga nunca. Nunca é uma palavra interessante, ela anda junto, né? Nunca diga nunca. E é uma história legal essa aqui, envolvendo Jesus e os discípulos, envolvendo um discípulo especial chamado Pedro, que gostava de usar a palavra nunca. Pedro, ele era, como que eu posso colocar, ele era muito intenso. Pedro, ao mesmo tempo que ele estava lá em cima, ele estava lá embaixo. Ele é como muitos de nós, irmãos, nessa oscilação de humor, que eu tanto falo que a gente não pode ter, que a gente tem que ser constante como Jesus foi constante. E lá em Mateus 16:13, eu quero compartilhar essa história que Pedro teve com Jesus. Jesus se afasta um pouquinho da sua cidade, onde ele fez a sua base, a base do seu ministério, chamado Cafarnaum. E ele sobe um pouco, a terra de Israel mais para o norte, para uma região chamada Cesareia de Filipe. E ali ele pergunta aos discípulos algo que muitos já diziam. Jesus sabia, ele sabe de tudo. Mas ele nunca havia tido essa conversa ainda com os discípulos. Ele somente estava realizando o seu ministério, curando pessoas, fazendo maravilhas. Mas nesse momento ele tem uma pergunta muito séria. Ele fala assim, olha, quem que as pessoas dizem que eu sou? E eles falaram assim, uns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus falou, ok, mas eu quero algo mais profundo. Por quê? Porque Deus fala intimamente com você. Deus já não está se importando com o que os outros estão falando, Ele está se importando com o teu coração. Vocês entendem isso? Aí Jesus, ok, mas e vocês? Porque vocês têm caminhado comigo de uma maneira diferente que eles não têm caminhado. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, ele sempre tinha algo para falar. E os discípulos se beneficiavam às vezes da ignorância de Pedro. Quando Pedro fazia uma colocação errada, era uma chance de Jesus ensinar algo novo que eles iriam aprender e ninguém precisava mais perguntar nada. Pedro era aquele aluno na sala que sempre tinha uma colocação para fazer, muitas vezes errada. E o professor corrigia. Só que dessa vez aqui Pedro acerta. Ele não somente vê Jesus como aquele que realizava milagres e que estava fazendo muitos feitos maravilhosos, mas ele percebe todo o potencial que existia em Jesus. Ele olha em Jesus de maneira mais profunda. Algo que somente o Espírito Santo poderia revelar a ele. E ele estava tão certo naquele momento que Jesus sabia. Pedro, isso não veio de você. Jesus até, imagino que deve ter se admirado. Pedro respondeu e falou, cadê o Pedro de verdade? E Pedro fala, tu és o Cristo. É um conceito tão profundo na história do judaísmo. Porque era alguém que ele sempre esperava, como quando você assiste um filme no mundo pós-apocalíptico, e toda história assim fala de um Messias, um Salvador que virá para resolver as coisas, para libertar o povo de uma escravidão, para resolver os problemas da terra. Os judeus criam que viria aquele que iria restaurar o reino de Israel. Era algo que todos eles, desde criança, sabiam e esperavam. E Pedro emite esse conceito que tu és o Messias, o ungido de Deus. Ele identifica Jesus num nível mais profundo. Jesus fala, feliz é você, Simão, filho de Jonas. E uma transição está acontecendo aqui, porque Pedro ainda não havia recebido esse nome. Ele era Simão. E Jesus fala, porque não foi revelado por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Meu Pai sabe quem eu sou. Meu Pai sabe por que eu vim. E eu lhe digo que você é Pedro. E Jesus muda a sua identidade, muda o seu nome. Pedro, que vem de Petros, que significa pedra. Algo sólido, firme. Algo com que você pode contar. Sobre essa declaração, Pedro, que eu sou o Cristo, o ungido, o Messias que havia de vir. Eu vou edificar a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar aqui terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém
que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que fosse para Jerusalém. É uma outra mudança aqui. Até então é milagre. Até então vamos andar por aí e pregar o Evangelho. Agora Jesus pergunta para eles em um nível mais profundo. Ele tem essa revelação e ele fala agora, olha, vai acontecer uma coisa que eu não compartilhei com vocês ainda. E eu vou sofrer na mão dos líderes religiosos. Eu vou ser morto. E eu vou ressuscitar no terceiro dia. Hoje eu quero falar sobre o perigo do nosso eu nunca. E a bênção do eu nunca de Deus. Porque são duas coisas totalmente diferentes. E eu me questiono se a razão pela qual Jesus demorou tanto para ter essa conversa com os discípulos, esse momento dentro do seu ministério, para começar a ensiná-los de fato o que significava segui-lo, era porque se eles soubessem um significado, eles não teriam seguido Jesus. É da mesma forma como Deus trabalha em nossas vidas em etapas. Deus trabalha com você em etapas. Por isso que você não pode querer, muitas vezes, que o processo seja acelerado. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos prontos. Somos imediatistas, queremos para hoje, mas Deus fala, hoje você não está pronto. Eu não posso fazer isso por você agora. Na sua infinita sabedoria, Jesus sabia que eles não conseguiriam lidar com tudo que estava para ser revelado. E a gente tem essa tendência de julgar Pedro. Em momentos como que a gente está prestes a ler, porque Jesus começou a falar, eu estou indo em direção a uma cruz. Foi a primeira vez que ele falou sobre isso. Os discípulos estavam acostumados a ouvir, seja curado. Agora enxergue. Se você não consegue andar, ande. Me traga o pão e viram ele multiplicando o pão. Você se acostuma a essas coisas. Você se acostuma à bonança. Você se acostuma ao positivo, ao comodismo, ao que é bom para você. Nós somos assim. Quando a gente tem um conforto, a gente não quer sair do nosso conforto para estar num desconforto. Ninguém gosta disso. Poxa, é muito bom seguir esse homem. Olha quão bom é seguir Jesus. Vocês estão vendo o que ele está fazendo? Você já imaginou ver isso alguma vez na sua vida? Olha só, você viu que aquele cego veio a ver? Você viu que a mão daquele homem veio, ela ficou perfeita? Você viu isso? Isso não pode ter fim. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. Para a gente aprender a não julgar as pessoas. Isso não pode ter fim. E por mais que a gente dê crédito a Jesus de ver o potencial em Pedro, de Pedro, eu vou trocar o seu nome para alguém que vai ser sólido. Pedro não era sólido ainda. Eu penso que a gente deve parar e reconhecer que foi necessária muita fé em Pedro para ver o potencial em Jesus também. De naquela situação ele olhar e ver, olha, existe algo diferente, especial nesse operador de milagres, que é diferente dos outros operadores de milagres. Quando Lázaro morre, e Jesus se delonga para chegar à casa de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia. Quando ele chega, ele chora. Ele amava Lázaro, e Lázaro morreu. E as pessoas olham e falam assim, mas peraí, ele foi capaz de curar tantas pessoas, por que ele não curou esse? Veja como a gente se acostuma. Uma vez eu já falei isso aqui, na questão do elogio. Quando você não faz nada, irmãos, nada. De repente você fala assim, vou fazer alguma coisa. E você faz essa coisa bem feita. O que as pessoas fazem? Te elogiam. Fala, nossa, eu não sabia que você conseguia fazer isso, não. Está maravilhoso. Você nunca cozinha, você fala, vou fazer um curso, vou ver 30 vídeos no YouTube, vou fazer uma comida especial. O povo fala, nossa, mas está boa demais. O que é isso? Você é brilhante. E você começa a fazer, constantemente. O que acontece? O elogio, na primeira vez, ok. Na segunda, ok. Na terceira, pode ser que você nem receba. Na quarta, quinta, sexta, ninguém mais elogia você por aquilo que você faz bem. Só vai agora lembrar de falar alguma coisa quando estiver ruim. Nossa, hoje faltou sal, hein? O que é isso, hein? O que está acontecendo com você? As pessoas estavam acostumadas com Jesus dessa forma. Mas ele curava os outros. Por que não curou ele aqui? Será que ele não tem poder mais não? Então Pedro vê profundamente em Jesus. Havia algo nesse profeta. Afinal, as suas palavras tinham uma autoridade diferente dos outros mestres da lei. Eles falavam isso, o próprio povo. Ele fala como ele tem autoridade. Mas não conseguiam ver mais profundamente como Pedro nesse momento. Espera aí,
é maravilhoso o que o Senhor faz, mas tem algo mais especial, tem um potencial dentro do Senhor. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha isso, irmãos. Algo levou Pedro a olhar para Cristo dessa forma. E Jesus fala que foi o Espírito Santo. Pedro vê o potencial em Jesus de mudar tudo, da mesma forma que Jesus viu um potencial em Pedro que ninguém via. E Jesus chama Pedro de pedra, quando ainda ele era muito instável. Era como se Jesus estivesse julgando Pedro não de acordo com a sua performance. Presta atenção nisso aqui. Deus não te julga de acordo com o que você faz, mas de acordo com o seu potencial, com o que Ele vê dentro de você. Porque você pode estar errando e pecando hoje, mas Deus vai olhar para você, Jesus vai olhar para você com amor, com graça, com aquele olhar maravilhoso de compaixão que Ele tem e falar: meu filho, eu sei que existe muito mais em você do que isso. Vem caminhar comigo, vem ser limpo, vem ser santo e larga essas coisas. É assim, Deus não vê sua performance, Ele vê o potencial que Ele colocou dentro de você. É muito diferente das pessoas. As pessoas, quando você erra uma vez, muita gente larga no meio do caminho. Deus fala: eu não te largo não, você pode ter errado, mas eu vou te colocar no caminho certo para você andar. Então Jesus via isso em Pedro. E eu entendo que Deus conhece coisas do nosso potencial que nem mesmo você sabe, nem mesmo a sua mãe sabe, nem mesmo o seu pai sabe, nem seu melhor amigo sabe. Aquilo que Ele colocou dentro de você que só Ele vê. Deus conhece quem você é por dentro. Deus conhece o teu potencial. Então Jesus chama Pedro de pedra. Pedra. Mesmo que naquele momento ele era muito instável, não de acordo com as performances. E Pedro era muito instável porque ele havia acabado de ganhar um elogio. Jesus se surpreendeu com a resposta, falou: uau, Pedro, isso não veio de você, isso veio do Espírito Santo, mas eu estou feliz demais que você falou isso. É a primeira vez que você tirou 10 na prova. Quão bom é tirar 10 na prova, irmãos. Eu vejo meu menino, quando ele tira ótimo na tarefa e vejo excelente, ele fica chateado. Ele fala: papai, eu tenho que ganhar excelente. Ótimo não vale. Pedro ganhou a estrelinha de Jesus. Mas logo em seguida, ele age de uma maneira que está muito aquém de suas façanhas. E eu quero mostrar para vocês isso no versículo 22. Porque é difícil acreditar que ele possa ter ido de algo tão grande para algo tão baixo. Para algo tão cheio de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A certeza da descrição de Jesus para fazer uma declaração que contradizia completamente o propósito de Deus. E isso pode nos dar uma esperança, porque muitos de nós vacilamos na fé também. A gente começa o ano bem na fé. Esse ano eu não vou falhar um culto. Esse ano eu vou orar todos os dias. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano. E a gente falha na fé ao longo do caminho. E Pedro demonstra no texto, logo após ouvir a explicação de Jesus sobre o que iria acontecer: olha, Pedro, isso é verdade, mas deixa eu te falar uma coisa nova que vocês não sabem. O Filho do Homem vai sofrer na mão dos homens. Eu preciso subir a Jerusalém. Eu vou ser morto e eu vou ressuscitar. Era algo novo. Pedro chama Jesus à parte. Peraí, mas eu acabei de falar que tu és o Cristo. Não, Jesus, nós estamos muito acostumados aqui a esses milagres. Isso aqui não pode acabar. Não, a gente tem que crescer esse movimento. Pedro chama Jesus à parte e começou repreendendo, dizendo, e eu acho que é muito complicado, irmãos, e sério, presta atenção nisso na sua vida. Quando a gente tenta explicar ao Deus do universo que o seu plano não está correto, só porque não está alinhado com a sua forma de pensar. Então algo não está acontecendo para você e você está lá criticando e julgando Deus porque Ele não fez aquilo que você quer, mas se você consagrou sua vida a Ele, é Ele que vai colocar as coisas para você, não é você no seu pensamento, no seu desejo. Pedro estava agindo no seu desejo ali. Não, isso não pode acontecer, por quê? Mas peraí, esse é o propósito de Deus, mas não é de acordo com o meu pensamento. A gente quer colocar Deus para funcionar da nossa forma. O Senhor vai funcionar do meu jeito, o Senhor vai funcionar do meu tempo, o Senhor vai fazer o que eu quero. É o Deus, em vez de ser o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus supermercado, que eu vou na prateleira e pego o que eu quero, quando eu quero. Pedro chama Jesus à parte. Ele falou: nunca, Senhor. E é isso a palavra, nunca, Senhor. Isso nunca te acontecerá.
que a palavra em grego usada para explicar uma expressão tão forte é uma palavra enfática, é ume, esse nunca. É uma dupla negativa, é não nunca. Ela é até errada gramaticalmente. Porque Pedro está dizendo nunca, não nunca, isso nunca, jamais vai acontecer. Fala para mim que você nunca falou isso sobre coisas antes. Principalmente sobre como você iria criar seus filhos. Tem gente que vai ter filho e lê livro. Vou me preparar para criar um filho. Quem tem filho aí? Levanta a mão. Filho age de acordo com o livro, irmãos? Ou é dia a dia aquela aventura? Jesus amado. Aí a pessoa fala assim, eu nunca vou criar meus filhos assim, até você tê-los. Antes de ter filhos, você vai para os restaurantes. E as crianças estão fazendo aquele fuzuê. Tudo que você quer comer em paz. E você olha para aquela criança, sabe, fuzilando ela com seus olhos. Olha para aqueles pais e fala, esses pais não sabem de nada. Quando eu tiver meus filhos, eles jamais vão fazer isso dentro de um restaurante. Quando eu for pai, eu nunca vou gritar com os meus filhos. Sabe, nunca, eu nunca. Tem gente que fala até com voz engraçada. Eu nunca vou ser assim. Só que de repente você faz, irmãos, muitas coisas que você falou que nunca iria fazer. Todos dizem nunca, até que aconteça. Todos podemos adquirir esse senso de falta de confiança e a vida vai desafiar o seu conceito de nunca sempre. E eu sei que muitos de vocês que estão aqui hoje se encontraram em situações que vocês nunca imaginaram que poderiam estar vivendo. E é por isso que a gente precisa de Jesus, irmãos. Porque quando eu era mais novo, eu não sabia o que era ter a idade que eu tenho hoje. Eu era novo. Eu não conhecia nada do mundo. Eu não conhecia boleto. Eu não sabia que ele chegava para ser pago. Eu olhava para o meu pai e eu via na minha mente que está tudo bem. Mal sabia eu que meu pai passava pelas mesmas coisas que eu passo hoje dentro de mim. Quando os meus filhos olham para mim e falam, papai compra, não tenho dinheiro, usa o cartão. Quando eu era criança eu falava, papai, dá cheque. É porque atualizou. Mas eu nunca. Direto a gente tem isso. Irmãos, talvez todos aqui estão passando por alguma coisa que nunca imaginaram que estariam vivendo. Seja um problema, uma dificuldade, seja uma doença, seja alguma coisa. A gente não imagina. Só que o nosso Deus, Ele é socorro bem presente em meio à tribulação. Ele é nosso refúgio e fortaleza, auxílio. Nós podemos contar com Deus em tudo que a gente passa. Às vezes eu não vou poder contar com você, e nem você comigo, mas nós dois podemos sempre contar com o nosso Deus. Então alguns podem dizer que o casamento dos outros pode acabar, mas pode passar por tribulações, mas o meu nunca. Eu nunca falaria com o meu cônjuge assim. Eu nunca. Cara, eu nunca cairia num pecado de jeito igual fulano caiu. Eu nunca. Até você ser fisgado por uma situação dessa. Até que aconteça algo na sua vida que te derruba do teu equilíbrio. E você pode se encontrar perdido. Nunca. Isso nunca vai te acontecer, Jesus. Pedro disse isso também em outra ocasião. Talvez era algo com o qual Pedro estava acostumado. Ele disse na última ceia, Jesus diria que aquele corpo seria partido em favor deles. Jesus está dizendo isso simbolicamente para representar o que iria acontecer na sua morte na cruz. O que iria acontecer nas próximas 24 horas. E os discípulos não compreenderam bem. E ele diz não somente que ele iria morrer e sangrar por eles, mas que todos eles não conseguiriam lidar com aquilo. E que a fé deles não iria persistir. E que todos eles iriam embora. Iriam fugir. Eu nunca. Um de vocês vai me trair. Irmãos, imagina isso no meio de uma refeição.
Vamos fazer uma ceia. É um momento precioso aqui. Estamos comemorando uma festa judaica. É festa. Um de vocês vai me trair. Meu Deus do céu. Irmãos, pensa nisso. Você está sentado com seus amigos e um fala, um de vocês aqui vai me trair. Eu imagino o clima. O negócio deve ter ficado gelado. Porque se Jesus falava era uma coisa muito séria. Todos eles ali estavam para ouvir Jesus falar. E Jesus não cita nenhum nome, mas deve ter falado assim, Judas. De algum jeito. Um de vocês vai me trair. Quem? Judas. Mas o resto, não fica muito crítico não. Porque vocês não vão estar lá quando isso acontecer. Vocês não estavam. Vocês estavam lá quando eu estava multiplicando os pães. Vocês estavam lá. Mas quando o pão foi quebrado e partido, todos vocês foram embora. Sabe o que Pedro disse nessa situação? Você pode se surpreender, queridos. Ele olhou para Jesus e insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, eu nunca vou te trair. Sabe qual que é o nosso erro? Não admitir nossas fraquezas. Jurarmos ser fortes, incorruptíveis, perfeitos. O que muitas pessoas tendem a não lembrar é que só somos feitos santos porque Deus nos santifica, não por esforço próprio, não por promessa, não por vou me tornar uma pessoa melhor, não te leva para lugar nenhum. Somente Cristo Jesus te aperfeiçoa e te santifica e te leva para a vida eterna. Mas muitos esquecem. Eu nunca vou fazer isso. Só somos perfeitos porque estamos naquele que é perfeito, Cristo Jesus. Temos sido aperfeiçoados dia após dia. Eu olho para o passado e falo, Deus, eu sei que o Senhor está me aperfeiçoando, mas tem tanta coisa ainda. Eu sei que eu era daquele jeito, mas Pai, eu sou muito ruim ainda, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Me ajuda. Mas Paulo entendeu isso. Ele falou assim, olha, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque Ele age. Eu não preciso ser bom, Ele é bom. Eu não preciso ser nada, irmãos, a não ser um vaso que Ele usa. Eu não preciso parecer para ninguém que eu sou alguma coisa, porque quem tem que aparecer é Ele, porque foi Ele que morreu por nós. Quem sou eu para falar que eu nunca vou falhar? Eu aprendi isso com 14 anos de idade, quando um líder de uma célula me disse. Ele foi como Jesus numa reunião, todo mundo olhando para ele, aquele tanto de adolescente. Ele falou assim, eu vou ser o primeiro a falhar com vocês. Eu assustei com aquele negócio, irmãos. Eu olhei para ele e falei, que papo é esse, velho? Nós estamos aqui para você ser o líder. Você tem que ser o cara. Ele falou, eu vou ser o primeiro a falhar com vocês. Aí ele completou. Por isso não ponha a confiança de vocês em mim, mas em Deus. Eu falei, cara, que ensinamento, uau! Isso já valeu minha vida? Porque tem muitos que colocam confiança em pastores, em homens, em mulheres, em chefes, e de repente se vem fora, demitido. Põe a tua confiança e esperança no teu Deus, é Ele que te guarda. É Ele que faz tudo por nós, irmãos. O pensamento correto é que somos completamente dependentes de Deus para tudo. Para tudo. Mateus 26, 41, Jesus falou, vigiem e orem para que não caia em tentação. Eu nunca vou fazer isso, mentira. Cuidado. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gálatas 5, 17, Paulo falou, a carne deseja o que é contrário ao espírito, é o dia inteiro isso, o dia inteiro essa carne querendo fazer algo que não agrada a Deus. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Jeremias 17, 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, sua doença é incurável. Você não consegue ser bom, meu querido, por mais que você tente, a não ser que seja a ação do Espírito Santo de Deus através de você. O que Deus colocou no meu coração foi para ministrar essa mensagem, para cada um que esteja lidando
e enfrentando uma situação que você nunca imaginou que estaria enfrentando na sua vida. Você via as outras pessoas lutando e enfrentando, mas nunca pensou que você iria enfrentar. E o que você faz quando você está numa situação que você nunca imaginou que enfrentaria antes? Que você nunca imaginou que estaria? Veja bem, a ressurreição de Cristo, o que ela faz é desafiar o meu conceito de nunca. É por isso que a gente celebra, irmãos, porque é necessário lembrar. A ressurreição de Cristo desafia o meu conceito de nunca, a minha expectativa do nunca, porque ela mostra que, embora eu nunca tenha visto uma pessoa se levantar da morte antes, é que quando Deus diz nunca, é diferente de quando eu digo nunca, é diferente de quando nós dizemos nunca. Então o que Deus quer desafiar hoje é o seu entendimento do que é possível, do que nunca poderia acontecer, porque há muitos aqui que desistiram da esperança. Para muitos a palavra na sua vida foi nunca. Você nunca será feliz como eles são. Você nunca será livre disso porque sua mãe não foi, sua avó não foi. A medicina fala que a maioria das doenças são hereditárias. Eles podem dizer o que quiser, mas o meu Deus, Ele é o médico dos médicos. Você nunca vai se livrar disso. Sua mãe teve, sua avó teve. O que te faz acreditar que é possível para você? Você nunca vai ser curada disso. Você nunca vai amar, você nunca conseguirá ter um relacionamento com alguém, você nunca vai conseguir reconstruir sua reputação. Você nunca vai se levantar dessa queda, desse fracasso. Isso nunca acontecerá com você. Só que, irmãos, está todo mundo olhando para mim? Todo mundo olhando para mim? Os céus falam de um nunca diferente. Vocês querem ouvir qual nunca é? Que o céu fala que é diferente? É a promessa, queridos. A promessa de Deus, ela é maravilhosa. O que você tem que estar com grande expectativa em Deus é pelas promessas dEle, não pelo que o povo fala, não pelo que você acha, mas por aquilo que Deus tem o poder de fazer. O que Ele tem poder de fazer, eu quero falar para vocês de um outro nunca. Os nossos nunca são falhos, por isso que Deus fala, meu filho, não faz voto não. Deus não quer voto. Ele fala, não faça. Eu conheço vocês estão achando que vocês são quem? Foi eu que criei vocês. Porque a gente faz voto e fala, vou cumprir. O que acontece no meio do caminho? A gente larga, irmãos. Nós somos falhos demais. Aí ele fala, mas se fizer, cumpra. Porque Ele é sério. Então os céus falam de um nunca diferente. E esse nunca não vem da boca de Pedro, vem da boca de Deus, está em Hebreus 13:5. Eu quero que você seja motivado com essa palavra, porque existe uma promessa da palavra de Deus, não é predição, não é mensagem de Pedro, não é Pedro brincando, ou uma hora acertando ou errando, não, é o Deus que é sempre certo. Ele disse, eu nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Tem alguém que você pode confiar, irmãos? Eu nunca o deixarei e eu nunca o abandonarei. A palavra é a mesma, é o me. Pedro disse, vem cá Jesus, não, nunca, não, de jeito nenhum, não, nunca. E Deus usa a mesma palavra para explicar que eles podem te deixar. Você pode se ver sozinho, irmãos, mas eu nunca te deixarei. No momento de mais dificuldade, lembra que o teu Deus está com você te ajudando. Ele está te sustentando. Queridos, não tenha medo não do que você está enfrentando ou passando. O nome de Jesus é maior que qualquer coisa que você dê nome. Pensa no que você está enfrentando. Jesus é maior. E eu creio, meu Deus, eu creio na tua cura. Eu creio na solução que vem do Senhor. Eu creio, porque eu escolhi crer. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou, creia em Cristo Jesus. Não, Ele apareceu na minha vida. Ele mostrou quem Ele era. Ele falou, tudo que o Senhor é. Eu falei, Deus, tudo que o Senhor é, eu quero e eu passei a crer. Então a minha vida agora é desafiar o impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Desafio impossível que você está vivendo. Desafio impossível que você está vivendo. Nunca eu tirarei meu amor de você. Eu nunca mudarei meu pensamento em relação a você.
Eu nunca desistirei dos planos que eu tenho para a sua vida. Eles podem fazer isso com você, mas eu nunca. Eu nunca. Quando Deus diz nunca, irmãos, é para valer. Não importa o que Satanás possa tentar fazer, nós temos uma viva esperança. Não importa o que está acontecendo com a sua vida, você tem uma viva esperança e Ele chama Jesus Cristo. Ele vive, Ele é viva esperança, Ele tem solução para a sua vida. As pessoas podem mudar de pensamento ao seu respeito, tem hora que elas gostam de você. É incrível, tem hora que a gente se aproxima, tem hora que a gente se afasta. É horrível isso porque nos fere. Tem hora que está tudo bem, tem hora que está tudo mal, parece aos nossos olhos, não aos olhos de Deus, e a gente sofre. Mas essa confiança em Deus não é uma confiança humana, é uma confiança que não é de plástico, que não é vazia, que não é sem esperança. A minha confiança está construída em ninguém além do meu Senhor Jesus Cristo, e eu sei do que Ele é capaz de fazer. Irmãos, se Ele me trouxe até aqui, Ele vai me levar até lá. Eu sei disso porque eu tenho vivido milagres diariamente. Ele me guarda e me protege. Ele me abençoa e me sustenta. Ele me cura, Ele me guarda. Nesse semestre aconteceram um monte de coisa estranha na minha vida. Do nada eu ficava doente. Do nada dava febre. O trem mais estranho do mundo. Uma vez fazendo uma live para a igreja, eu acabei de fazer a live e eu fiquei doente. Eu falei, caramba, quem estava assistindo esse trem que fez trem contra mim? Mas mal nenhum chegará à minha tenda, por quê? Porque eu creio no meu Deus, Ele me guarda, o sangue dEle me cobre. Eu fiquei de cama, mas eu levantei, por quê? Porque eu sei que Ele é o médico dos médicos, Ele é Jeová Rafá. Teve momentos que eu olhei e falei, não sei como pagar essa conta, eu não sei, Deus, mas o Senhor é Jeová Jireh. Tu és o Deus da provisão, eu preciso de recursos, de dinheiro. Quando eu precisava pagar a conta, o dinheiro estava lá. Vocês não são crentes não, irmão, dá glória a Deus, querido. Você chegou até aqui porque Deus tem sustentado você, seja grato. Demonstra gratidão, ou você acha que você vai vencer como na tua vida? Confiando em quem? Como você vai entrar no segundo semestre confiando em quem? Confia no teu Deus, porque Ele já está lá preparando tudo para você. Não tenha medo, não duvide. Não reclame, não murmure. Louve, que dos seus lábios saiam somente louvor e adoração ao teu Deus. Somente louvor e adoração, irmãos. A minha confiança é inabalável. A minha confiança venceu o inferno. Satanás acha que qualquer coisa que ele acha que ele é, não importa. O meu irmão mais velho é maior. Eu tenho alguém com quem eu posso contar. Você acha que você é alguma coisa? Vai brigar com o meu irmão mais velho então, porque ele te venceu. Ele venceu a morte e o inferno e Ele reina. Ele está à direita de Deus Pai. Deus deu a Ele a maior supremacia que existe. Ao nome de Jesus tudo se submete. Ele pode tentar o que Ele quiser, mas a minha confiança suportou a cruz. Calado, irmãos. Enquanto a gente reclama de um arranhão, Ele suportou a cruz calado. A minha confiança venceu o descaso e a afronta dos homens que uma hora estão bem com você e outra hora não. Jesus é maravilhoso, você viu que Ele faz milagre? Vamos lá, vamos no show. Vamos no show, vamos no show. O show é lotado. O show é lotado. Mas a casa é vazia. Na presença dos amigos todo mundo é legal. E às vezes em casa é um animal. Ele venceu o descaso e a afronta dos homens, a minha confiança é sólida. Isaías 26:4 fala, confiem para sempre no Senhor, pois o seu Deus, somente o Senhor, é a rocha eterna. Tudo se abala, mas Ele permanece. Eu tenho uma viva confiança. Você pode falar isso comigo? Fala assim, eu tenho uma viva confiança. Fala como se você crê nisso de fato. Fala, eu tenho uma viva confiança. Eu tenho com quem contar. Eu posso estar passando por algo que eu achei que eu nunca passaria antes, mas eu tenho com quem contar. Eu tenho com quem contar. Isaías 26:3 fala, tu guardarás em perfeita paz
aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu guardarás em perfeita paz. Irmãos, a gente vive num mundo hoje tanta síndrome. E é todo mundo medicando tanta gente. Tem um cantor que chama Lewis Capaldi, é um dos mais ouvidos do mundo. É um escocês e estava fazendo um show no final de semana passado, ou retrasado. E está sofrendo com a síndrome de Tourette, que é uma síndrome que pratica tiques involuntários e faz perder a voz. E ele estava no meio do show e ele começou a sofrer bastante, muitos tiques involuntários, e perdeu a voz, não conseguiu cantar. E o povo cantou para ele e tudo, e ele mal. E ele acabou o show, emitiu um comunicado falando: olha, eu preciso tratar da minha saúde mental. Porque agora a moda é essa também. O mundo é pesado, irmãos, o mundo pertence ao maligno, tudo que existe no mundo é mal, é peso. Todo mundo está sofrendo de alguma coisa. Vocês não precisam olhar para mim quando eu falo: olha, pode ser que você está vivendo uma coisa. Não, eu estou vivendo nada não, pastor. Para com isso. O mundo inteiro precisa disso que Isaías está falando, mas só Deus guardará em paz você, querido, e te livrará de tudo que esse mundo fala que, sabe, joga peso, e fala que você precisa tomar isso, e fala que você é desse jeito, e que você nunca vai ser sarado. Deus fala para você: eu tenho paz. Você quer paz? Você quer que eu guarde a tua vida e te livre de tudo? Você quer que eu seja a solução que você precisa? Você quer que eu faça você dormir legal, tranquilo, bonito, e acordar e ver quão maravilhosa é a vida que você tem e as pessoas que eu coloquei do seu lado? Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Cai o mundo a meu redor, aqui dentro eu tenho paz, porque Cristo habita em mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Ah, que maravilha. Jesus nos mostrou na cruz, estou finalizando, queridos. Jesus nos mostrou na cruz como lidar com as consequências dos nossos pecados. E não foi somente isso, Ele nos ensinou a lidar com as nossas dores, para nos deixar saber que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada. A palavra do Senhor fala que Jesus suportou tudo por causa da alegria que estava proposta, e a alegria era: meu filho, passe por isso, que depois você estará comigo na glória, e você terá uma posição de destaque à minha direita. Por isso que Ele passou pelo que Ele passou, irmãos. A gente tem que passar por tudo que a gente tem que passar, porque chegará o dia que a gente também estará lá, na glória do nosso Deus, aonde não mais haverá choro nem ranger de dentes, nem mais doença e nem morte, somente a presença plena do nosso Deus, que enche e preenche todas as coisas. Jesus não mudou sua opinião a Pedro quando ele disse nunca. Quando Deus diz nunca é diferente, e quando Deus diz sempre, irmãos, é sempre. Porque Ele disse: Deus demonstra seu amor por nós, Romanos 5,8. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Não na base das nossas performances, como Pedro, mas de acordo com o propósito dEle, que Ele tem para você e para a sua vida. Então, se Deus morreu por nós, irmãos, quando a gente ainda era pecador, significa que Ele é um Salvador mesmo se eu continuar a pecar. Ele continua sendo o Salvador. É quem Jesus é. Ele é Salvador, irmãos, e Ele tem salvação para todos nós. E nada pode tirar você das mãos dEle. E pelo Espírito Santo de Deus eu declaro sobre a sua vida hoje, que Deus não mudou o pensamento que Ele tem a seu respeito. Ele continua sendo seu Pai, e você continua sendo seu filho e sua filha. Nada paga o que Ele sente por você. Hoje eu quero orar por pessoas que foram chamadas por Deus para um grande propósito e um grande potencial. Como eu sei disso? Porque a palavra nos diz que Ele preparou para nós grandes obras para que nós as praticássemos antes mesmo da gente ter nascido. E na cruz a gente vê uma demonstração clara do nosso valor. A cruz revela o valor que você tem para Deus. O que você estiver passando, irmão, o que você estiver sentindo, qual seja a sua dor,
o seu trauma, a sua dificuldade, a sua tentação. Jesus venceu todas as coisas e Ele é mais que vitorioso. Então preste atenção para finalizar. Jesus passou por tudo para te salvar. Só teve um propósito na vinda de Jesus à terra. Não foi para Ele ser legal, para Ele ser bom, para milagre, o povo achar massa, não. O único propósito de Jesus ter vindo à terra foi para nos salvar. Foi para consertar o que a gente fez no Éden, quando a gente deu o domínio deste mundo para Satanás. E ali o pecado entrou, e nós que fomos criados eternos, a morte passou a existir. Então Jesus veio para solucionar isso, para te salvar, e para qualquer coisa que você estiver passando, Ele estenda a mão sobre você. Feche seus olhos agora. Em nome de Jesus, sinta a mão de Deus sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre nós. Coloca as tuas mãos em nossa cabeça. Nos unja nesse momento com unção, Pai, com óleo novo, com unção de alegria e paz. Enche os nossos corações da saúde que há em Ti, meu Deus, o nosso corpo de saúde e de vigor. Restaura, Pai, cada célula, cada sistema, cada órgão. Que eles voltem ao pleno funcionamento no nome de Jesus. Eu oro para que você receba cura nesse instante, ser curado no nome de Jesus. Eu oro para que você tenha forças para passar pelo que você está passando e saber que Deus já tem a solução para a sua vida. Eu oro para você ter fé, para você não reclamar, não murmurar. Confia no Senhor, no teu Deus até o fim. Estenda as tuas mãos sobre nós, Senhor. Nos guarde, nos direciona no teu caminho, Pai, nos abençoe. Nós precisamos da bênção que há em Ti, meu Deus. Eu vejo Deus estendendo a mão para você, para te oferecer ajuda. Irmãos, são duas coisas. Primeiro, você não está sozinho. Segundo, você não precisa passar por isso sozinho. Abra espaço para Jesus agir na tua vida, na tua casa. Abra espaço, convide Ele e fala: venha, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, tome conta de mim, tome conta da minha casa, da minha família. Tome conta do meu casamento, dos meus filhos. Tome conta dos meus negócios, tome conta da minha mente, meu Deus. Tu és toda a saúde mental. Tu és, Senhor, porque o Senhor nos dá saúde e o Senhor coloca tudo no lugar. O que nós precisamos é de Ti, meu Deus. Haja em nós. Tem misericórdia de nós, haja em nós, Senhor. Restaura os nossos corações, a nossa mente, restaura a alegria, restaura o que se perdeu. Deus, eu oro por restituição no nome de Jesus. O que foi roubado e tirado de você, que volte no nome de Jesus. Que a tua dignidade volte no nome de Jesus. Que o teu potencial floresça no nome de Jesus. Que você dê resultado no nome de Jesus. Que você tenha alegria e um sorriso no rosto no nome de Jesus. Que você resplandeça a glória do teu Deus. Que você seja próspero e abençoado no nome de Jesus. Que você perca o medo, porque Ele lança fora todo medo. Ele não deixa medo nenhum, porque Ele é confiança plena. E eu repreendo todo medo no nome de Jesus contra a tua vida. Pai, eu oro por paz para a vida dos meus irmãos. Paz, 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 enfim. E o Senhor guardará as nossas mentes e coração em Cristo Jesus e nos dará paz. Paz. Você pode ter um momento de oração antes de eu encerrar, enquanto o Erlon louva. Eu quero que você ore a Deus. Se tem algo no teu coração precisando de ajuda, fale a Ele nesse momento. Se tem algo precisando estar no lugar, peça a Ele para Ele colocar no lugar neste momento. Se você está precisando de cura,
e você sente que você não recebeu ainda, ora a Ele nesse momento, pede cura. Querido, coloca o que você precisa diante do nome que é maior do que o que você precisa. Enquanto a gente louva, é o teu momento de oração. Ore você ao Senhor, no nome de Jesus.